seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Milena Rezende e é uma satisfação imensa ter você aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o meu primeiro período de Ciências Biológicas de Biologia na UFMG. Vou falar as matérias que eu tive, os cursos que eu fiz, materiais que eu usei, todas as minhas primeiras impressões. Acho que esse é o tipo de vídeo que eu ia adorar assistir se eu estivesse em dúvida em fazer ou não biologia, na UFMG. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no meu canal para assistir mais vídeos como esse, tá bom? Eu entrei na UFMG não foi pela chamada regular, eu fiquei na lista de espera. Então o que aconteceu? Foi na ampla concorrência, né? Eu não tinha nenhum tipo de cota e a nota para passar no meu ano, que foi esse ano na verdade, era 713 e eu tinha tirado 710. Por 3 pontos eu não entrei na chamada regular, mas aí na primeira chamada da lista de espera eu já passei. Eu não sei se vocês sabem, mas a UFMG tem 10 listas de espera, 10 chamadas para a lista de espera. E muita gente esquece de deixar o nome na hora do SISU na lista de espera e acaba perdendo vaga. Então se você estiver aí nessa situação, sua nota não deu, não esquece de deixar seu nome na lista de espera, porque roda muito e muita gente é chamada. Agora vamos começar para o curso de Ciências Biológicas em si. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer de falar. Eu tive 6 matérias ao todo, sendo que uma era metodologia de campo, que eu vou explicar mais ou menos como funciona. O curso de metodologia de campo, ele acontecia aos sábados, porque eu faço biologia noturna. Na UFMG tem noturno e diurno de biologia. O noturno só forma professores e o diurno é licenciatura e bacharelado, que é os dois. Na matéria específica de metodologia de campo, para o noturno, ela acontecia aos sábados, de 8 a meio-dia, de 8 a 1 mais ou menos. E algumas vezes acontecia na Estação Ecológica da UFMG, que é um lugar enorme, mega preservado, que quem me segue no Instagram já viu, eu já postei inúmeros stories de lá. Inclusive tem um destaque lá no meu Instagram mostrando como é que funcionavam as aulas de metodologia de campo. Então se você não me segue, tá aqui na tela, tá aqui na descrição, corre lá para assistir. Então essa aula acontecia aos sábados. Para você ganhar total nessa aula não tinha nenhuma prova, você tinha que ter presença. Você foi na aula, você ganha total. Não foi, não ganha. Então você só podia faltar em 2 aulas. Não, só podia faltar em uma aula. Se faltar em 2, tomava pau. Então era basicamente presença. Outra matéria que eu tive, que também tinha prática, mas nesse caso era prática e teórica, era biologia celular. Biologia celular, antigamente era chamado de histologia ou CHG. Muita gente ainda fala CHG, inclusive os próprios alunos falam CHG o tempo todo. Biologia celular para mim acontecia às segundas-feiras. Eu já mostrei inúmeras vezes no Stories como é que acontecia. Primeiro, a gente tinha aula teórica. Então a gente tinha 2 horas e meia de pura teoria. Então 2 horas e meia da professora falando tudo sobre o tecido nervoso, tudo sobre tecido muscular, e depois a gente ia para a prática, que era ainda na mesma sala, e a sala ela era dividida assim. Eu vou colocar imagens aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tinha várias bancadas e dava para ficar no máximo 3 pessoas por bancada, e toda bancada tinha 1 ou 2 microscópios. E aí depois da aula teórica, a gente tinha a prática. Aí a gente tinha 2 professoras. A Ludmila era da teórica e a Valéria da prática. Depois que a Ludmila explicava, a Valéria vinha, escrevia todas as lâminas no quadro, tipo as lâminas que a gente ia olhar as lâminas que a gente ia olhar sobre a prova, sobre a aula teórica. Deu para entender? Enfim, no começo, nas minhas primeiras aulas de biologia celular, eu pegava as lâminas, colocava lá, olhava no microscópio, ai que lindo, fechava e ia embora. Só, ficava admirando mesmo, eu não entendia a dimensão daquilo. Aí veio a primeira prova. Chegou na primeira prova, tinha parte teórica, que valia 15 pontos, e parte prática, que valia 15 pontos. E eu, sério, fui muito mal na parte prática, tanto na prática quanto na teórica, eu não estava sabendo muito bem como estudar. Mas o que aconteceu? Como eu só olhava a lâmina no microscópio e falava, ai que lindo, e nem estudava aquilo depois, eu fui muito mal. Como é que funciona as provas práticas de biologia celular? A professora da prática, a Valéria, ela mostra as lâminas no slide. Então ela mostra uma lâmina, vou colocar uma imagem aqui. Ela mostra e fala assim, então, que tecido é esse aí? Aí você tem que falar, isso é tecido glandular, isso é uma glândula exócrina, não sei o quê. Enfim, você tem que falar
detalhadamente, sabe? E eu não tinha entendido a dimensão disso. Aí depois, nas próximas provas, que eu fui entender, me preparar melhor. Aí eu comecei a tirar foto das lâminas para poder estudar em casa. E recomendo você, se você for fazer biologia, a fazer isso também, porque a parte prática tava me pegando. Cada lâmina, pra mim parecia tudo ribossomo. Sabe quando a gente estuda na escola que ribossomo é pontinho? Pra mim tudo era ribossomo, mas não era. Enfim, aí eu aprendi depois de um tempo como é que estudava e deu certo. Outra matéria que eu também tive parte prática foi parasitologia. Parasitologia eu tive 3 professores, porque eu estudei 3 áreas da parasitologia diferentes. Eu até anotei aqui para eu falar certinho com vocês. O primeiro professor foi o Álvaro. Com ele a gente estudou carrapato, pulga, aranha, todas essas coisas. E a gente também olhava a lâmina desses animais na parte prática. Então também tinha teoria e depois a gente ia para o laboratório. Então era dividido basicamente assim. Aí depois eu tive o professor Tiago. Com ele a gente estudou um tanto de doença, leishmaniose, toxoplasmose, amebíase, giardíase, malária. E a gente também olhava na lâmina os animais, tudo aquela coisa. E a minha terceira professora foi a Lilian. E com ela a gente estudou inúmeras doenças também e os parasitas que causam essas doenças. Eu até separei meu caderno aqui para mostrar para vocês. No começo de parasitologia eu também não estava entendendo muito bem como estudar, sabe? Aquela coisa de calor, só olhava a lâmina e falava que lindo, passava a próxima. Mas aí depois eu entendi que eu tinha que estudar as lâminas. E aí eu comecei a imprimir, tá vendo aqui? Isso aqui é Schistossoma mansoni, ele que causa a esquistossomose. E aí eu tinha que olhar esse ovo de Schistossoma mansoni e falar, isso é um ovo de Schistossoma mansoni. Mas para eu saber que isso é um ovo de Schistossoma mansoni, eu tinha que analisar, ficar estudando esse ovo. E não era isso que eu fazia nas primeiras provas, entende? Então essa é a diferença das minhas primeiras provas para as minhas provas atuais de hoje em dia. Inclusive eu imprimi várias e várias coisas. Mas eu podia estar estudando pelo celular também, eu que gosto muito de papel e tal, e por isso que eu imprimi. Agora as matérias que eu vou falar, eu não tive parte prática. Eu tive química para ciências biológicas, que assim, a minha professora foi muito boa, eu consegui entender tudo com ela, mas a turma foi dividida em 2. A minha turma tinha, 60 alunos, e na hora de química, dividia, 30 para um professor e 40 para outro professor. Isso aí deu 70, né? Mas, entendeu? Dividi a turma. E aí, a minha turma acabou ficando com uma professora muito boa e a outra turma não gostou tanto do professor. A grande maioria não gostou tanto do professor. Mas eu não tive grandes problemas com a parte de química. A minha professora conseguia explicar muito bem, eu consegui pegar tudo que ela estava falando. Eu até gostei da parte de química, eu estava indo mal bem. E é isso, é bastante conta e tem study vlog meu aqui. Estudando química, mostrando para vocês as matérias, eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso você não tenha visto ainda. Outra matéria que eu tive foi evolução. Nessa matéria, a gente estuda muito Darwin, Lamarck, basicamente o curso todo, fica Darwin, Lamarck, o semestre inteiro, Darwin, Lamarck. E meu professor de evolução, ele era meio, sem coração. Ele passava muita coisa pra gente fazer e não tinha só a matéria dele, tinha muita coisa pra fazer de todas as outras matérias. E ele falava, vocês têm que ler pelo menos 7 livros por semestre e assistir 20 documentários e estar a par de todo, entendeu? E eu ficava meio, por favor. Enfim, aí foi meio complicado, meio conturbada a relação com o querido. Às vezes ele passava, 30 exercícios, 2 documentários, 5 fichamentos pra você fazer em uma semana. E achava que era normal. Mas não gostei muito dessa matéria, não. A matéria que eu mais gostei foi química e parasitologia. Metodologia de campo também é legal, mas eu não curtia porque tinha que acordar cedo no sábado. E eu ficava meio bad. Mas a galera que faz um diurno não tem que acordar cedo. Não, mentira. Tem que acordar cedo todo dia, então não faz tanta diferença. Sobre as matérias, basicamente foi essas que eu tive. Química, parasito, biologia celular, sistemática, evolução e metodologia de campo. Primeiro período é bem tranquilo. Eu esqueci de uma matéria, gente, desculpa. Tive também introdução às ciências biológicas, mas não é muito bem uma matéria. É um professor que vai lá, que ele é o coordenador do curso de ciências biológicas, chama Carlos Renato. Ele vai lá e introduz o curso pra gente, leva umas palestras para explicar mesmo como que o curso funciona, as áreas que a gente pode seguir. E para você passar nessa matéria, a gente tinha que fazer relatórios de todas as palestras que a gente assistia.
Então toda semana tinha que fazer relatório. É um saco. Outra coisa que eu esqueci de contar, em biologia celular tem um negócio que chama projeto de mapas mentais. E a gente tinha que bolar mapas mentais toda santa semana. Toda semana tinha que fazer aquela merda daqueles mapas mentais. No começo eu achei que ia ser lindo, que era puxar ali, fazer um mapa mental, mas aí depois eu não queria fazer mais, eu tipo assim, tava esgotada. Mas toda semana tinha que fazer e era meio tenso sobre, tipo, muita coisa. Basicamente foram essas matérias, agora sim eu falei todo certinho, que eu tive. E o que eu usei na faculdade, né? Eu usei um caderno, deixa eu mostrar aqui, já mostrei ele aqui inúmeras vezes. Usei o caderno de 10 matérias, sobrou muitas folhas, e aí eu dividi todas as matérias que estão aqui, e aí eu dividi aqui. Para estudar com resumo, eu fazia a maioria digitado. Parasitologia eu fazia ditado, biologia celular ditado, porque demora muito menos e eu conseguia abrir o PDF do livro do lado, eu conseguia olhar e tal, e aí eu gostava mais de fazer ditado. Algumas vezes eu fiz à mão, porque eu estava na biblioteca, não levei o meu notebook, mas a maioria das vezes é ditado, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer resumo ditado bonitinho, tipo lettering. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Achei. Assim, ó. Digitado bonitinho. Depois que eu fazia digitado, eu imprimia pra eu poder ler. Eu gosto muito, na verdade, de estudar com papel na mão, assim, sabe? E apesar de estudar digitando, eu gosto também de ler, grifar. E por isso que toda vez que eu fazia um resumo, eu imprimia. Bem assim. E aí eu estudava. Mas basicamente foi isso, meu material. Eu usei um caderno das matérias, digitava os meus resumos, imprimia, colocava no meu fichário e foi isso. Não precisei de mais nada. O único curso que eu fiz nesse primeiro período de Ciências Biológicas foi o curso Mário de Maria, que é mais conhecido como curso de calouros. Todo o primeiro período de Biologia na UFMG tem esse curso, os calouros vão, é muito legal. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui pro YouTube contando tudo sobre o curso de calouros. Quanto que eu gastei, o que eu levei, como que foi, eu filmei lá. Sério, tá muito legal, um dos vídeos que eu mais gosto aqui do canal. E é isso, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Uma coisa que eu fiquei com muito medo foi sobre fazer amizades, eu achei que tipo, ia ser difícil, eu tinha mó neura em ser novata nos lugares, porque eu sempre estudei na mesma escola, a minha vida toda, e aí eu tinha meio essa neura, mas foi muito tranquilo, eu fiz amizades lindas e que me ajudam aqui no canal, inclusive meu vídeo de tour pelo UFMG, foram os meus amigos que me ajudaram, foi ótimo, eles são ótimos. I love todos. Então, gente, por hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no meu canal. Comente também sugestões aqui embaixo, o que você achou do vídeo, o que você está achando do canal. É tudo muito novo, é tudo muito recente, mas eu quero continuar com isso daqui mais pra frente. O seu apoio é essencial. Um beijo e até a próxima.